Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Super Motor. E ó, acabou tudo! Acabou o campeonato da Fórmula 1. 5 vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton. Mais um título, 5º título em MotoGP. 7 títulos tem o Mark Marques. E as coisas vão acabando o assunto, amigo. Temos mundiais aí, a gente vai olhando essa época. Estamos o quê? Às portas, estamos em novembro, também tinha que acabar, né? Então os campeonatos estão desse jeito. E é por isso que você tem que participar desta nossa edição do Supermotor. Vai lá no Twitter, usa a hashtag Supermotor, manda a sua observação, vai entrar aqui. Você pode fotografar, postar de novo a sua participação, dizendo o que você achou dessas conquistas. O Hamilton teve de esperar, né? Até o México para chegar ao 5º título mundial. O mais interessante é que a corrida foi vencida pelo Max Verstappen, que parece que gosta muito dessa pista do México. Em compensação, teve acidente que tirou da pista o Marc Marques, lá no MotoGP. O César Barros está aqui esta noite para falar com a gente a respeito disso. Aliás, a gente vai concentrar muitos assuntos nas tuas dúvidas, nas minhas também. O César vai estar aqui para falar a respeito. A gente vai falar bem rápido, né? Logo no começo do programa, falar de MotoGP, até porque, para falar de Fórmula 1, o Paulo Carcasso está aqui, vai falar de Fórmula 1 também, vai falar desse título do Hamilton. Mas o que eu acho que o Paulo quer falar mesmo é de trânsito em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Celso. Realmente, eu bati todos os meus recordes hoje. Foi realmente puxadíssimo. Para os menos de 5 quilômetros que eu tenho da minha casa até aqui, eu demorei 1h20. 1h20 para fazer 5K. Exatamente, um pouquinho menos. Tá. E eu não identifiquei o problema. Eu passei por todas as avenidas, Avenida Morumbi, e não tinha uma moto caída, não tinha uma batida de carro, não tinha nenhum desastre. Nada. Simplesmente a coisa... Ou seja, para efeitos de chegar aqui, eu vou ter de emprestar a minha bicicleta. Não vou nem emprestar o scooter, vou emprestar a bicicleta para você. É uma chance de entrar em forma. Não, também, né? Porque afinal de contas... E o pior é que é desesperador, né? Você ficar parado no trânsito e tal. Do mesmo jeito que muita gente fica desesperado antes de entrar na pista, por exemplo. Eu imagino, César, que você deva ter passado alguma situação nessas pistas do Mundial que você correu, nos campeonatos brasileiros. Sabe aquela fila que vai abrir a pista, sai todo mundo do boxe um pouquinho antes, aí acontece algum melê lá que demora. Já passou esse tipo de situação? Boa noite. Boa noite. Não, sempre principalmente quando o tempo está nublado, né, e que tem o risco de chover, vai todo mundo para sair do box. O mais rápido possível. Foi o que até aconteceu na MotoGP esse final de semana. Do classificatório, tempo nublado, previsão de chuva. Não sabe se é daqui 10 minutos, daqui meia hora, vai todo mundo para sair do box, espera, porque é as primeiras voltas que vão valer, né? Porque se chover, já era. Aí vai todo mundo pro boxe e valeu quem conseguiu andar no seco. Então, às vezes aconteceu isso. Mas só voltando a falar, eu mais ou menos... Eu tenho que falar, eu não posso deixar. Fala, pode falar. Eu rodei os meus, Paulo, eu fiz uns 20 não, acho que uns 15 quilômetros em 20 minutos, mais ou menos. Mais ou menos. Não é? Então, quando a gente fala... moto, né? Quando a gente fala que motocicleta é solução de mobilidade, tem gente que fala, não, que não sei... Ó, e dá para usar tão de boa, mas tão de boa, que eu quero convidar você. Se quiser, quer andar de moto comigo, eu levo. Vou levar você para andar de moto. Você topa subir em garupa? Você anda de moto, não é? Ando, sim. Então, tá fechado. A andar de moto. Vamos andar. Então, a gente tem que começar a fazer isso, porque afinal de contas, ó, de moto, deve ser para você, do mesmo jeito que é para mim, ó, são 22 minutos saindo de casa para chegar aqui, 5 da manhã, 3 da tarde, na hora do rush, debaixo de chuva, neblina, nevoeiro, é ao mesmo tempo. Quando chove é 1 minuto mais, 1 minuto e meio mais, 2 minutos mais tarde. Mas eu acho ainda que a motocicleta é o transporte é a solução de transporte para as grandes cidades. É a solução de mobilidade. O dia que um governante enxergar isso e começar a olhar para as motos no trânsito, eu acho, com mais carinho, eu acho que as coisas vão melhorar. Só que aí a gente tem que prestar atenção numa outra coisa também, que se os governantes olhar com carinho e os próprios motociclistas não olharem a moto como instrumento de suicídio. Não, a educação, Celso, porque não é? Educação, eu concordo com você. Tem que ter educação, mas... Os caras querem se matar, cara. Você nunca tomou buzinada? Não. Cadê o Cafu? Tá aí o Cafu? O Cafu tá lá, ó. Dos amigos do Cafu lá. Hoje, eu acho que a maioria, no corredor. principalmente eu estou falando aqui na cidade de São Paulo, a gente vê muita gente que não usava moto hoje andando no trânsito. Muito scooter. Hoje se vende muito scooter que há anos atrás na Europa era o que mais vendia porque é a solução das grandes cidades. Sem dúvida. Está chegando no Brasil e eu acho que essa é a grande solução. Eu acho que tem que olhar
tem que educar quem anda de moto. Porque é o que você falou, não é uma arma. Não é porque você tem uma moto que você pode chegar mais rápido. E moto é o seguinte, você falou, se você acelerar um pouco mais, um pouco menos, você vai ganhar 20 segundos, 30 segundos mais rápido que você vai chegar. Não vai te mudar nada. Então, vai tranquilo. Mas é que o pessoal tem meio, né, aquela ânsia, aquela volúpia para andar rápido. Eu quero andar rápido. Como você falou, ganhar 20 segundos na marginal, no meio do corredor. Agora é o seguinte, Paulo, agora que você ficou convencido de que você tem que comprar um scooter, e um usado custa aí uns 3, 4 conto, né? Essa é a minha conta. Faz 40 km por litro, tá bom. Me conta dessa história de Fórmula 1. A gente vai direto para esse assunto, porque o pessoal já está participando aqui, mandando os tweets aqui, usando a hashtag Supermotor. Quem mandou aí? Cara, você acha que eu consigo ler dessa distância aqui? Não consigo mais, não, meu. O Márcio vai falar para mim quem mandou, enquanto o Paulo vai falando a respeito de Fórmula 1, que a gente já vai mostrar as imagens aí dessa prova lá no México. Olha que maravilha. Essa prova foi a perfeição, né? Ela conseguiu deixar alegre todos os eleitores. É mesmo? Num final de semana de eleição, a gente teve aí todos os torcedores do Ricciardo, feliz da vida que ele conquistou uma belíssima pole, né? Os torcedores que vibram muito pelo Max Verstappen, ele levou a corrida, não tenha dúvida, não deixou dúvida. Eu estou incluído, eu torço para o Max. Também sou fã do Max, não tenha dúvida. Levou a corrida e coroou o Hamilton, né, com o 5º campeonato dele. Foi só uma questão de tempo, só uma questão de espera. Não consigo entender porque ele está dizendo aí, sem parar, que foi o ano mais difícil da vida dele, quando no México ele já levou o campeonato. Foi fácil, já poderia ter levado nos Estados Unidos também. Enfim, foi uma belíssima prova para coroar todos. A prova em si não foi tão divertida para quem assistiu. O Max levou ela fácil de ponta a ponta, não tinha o que dizer, né? O Hamilton, a Mercedes não casaram muito bem, nem ele, nem o Bottas, né? Quer dizer, a equipe inteira estava um pouco perdida e deixaram a desejar aí para os grandes torcedores aí da Mercedes, né? E foi bom para a Red Bull, né? Mostrou que tá num caminho certo para o ano que vem. Se o motor Honda vier do jeito que eles estão esperando e estão dizendo, vai ser realmente uma terceira força aí no campeonato do ano que vem. Bom, a gente está vendo imagens da corrida em alguns lances específicos dela, ultrapassagens que aconteceram, porque, na verdade, a gente vê corrida para assistir isso aí, né? Exatamente, a gente quer ver a briga, E o que você achou? O que você diria dessa pista, Paulo? Ela é muito boa para isso, né? Ela é muito boa. Ela oferece, com a reta grande, o DRS funciona muito bem, ela dá oportunidade de ultrapassagem, tem freadas fortes, é uma pista longa, seletiva, difícil de guiar e, obviamente, muito difícil de acertar, porque você nunca vê a Mercedes com uma distância tão grande assim na corrida para a Ferrari e para a Red Bull, né? Então, eu acho que é uma pista boa. Eu já guiei lá, era bacana, muito bom, belíssimo circuito, não tem o que dizer. Que carro você guiou aí? Eu guiei um Fórmula 3 para o Campeonato Mexicano. Eu lembro disso, inclusive tinha até uma Indy Lights ali, né, nesse campeonato. Um pouco depois. Eu fiz só uma prova, fui convidado pela Mexlub, uma equipe mexicana, e depois eu fiz uma corrida de Fórmula 2 que tinha no México, também num outro circuito pela equipe extinta da Marlboro, né? Aham. Bom, a gente está vendo aí essa sequência de ultrapassagens. E qual é o caso da Ferrari? Porque a Ferrari chegou num ponto aí desse campeonato que meio que se entregou, né? Parecia que ia levar, né? Teve aquela história do motor elétrico da turbina, que parecia que estava um pouco fora do regulamento. Eu vi algumas coisas desse tipo muito extraoficialmente e nada oficialmente. E daí, de lá para frente, a coisa não andou tão bem. Pode ter sido, talvez, um certo desacerto da Mercedes no meio do ano, aí, onde a Ferrari parecia muito mais rápida. Mas eu estava até dando uma olhada aí nos tempos de Spa-Francorchamps, onde todo mundo disse que o carro da Ferrari era muito mais rápido. No qualifying, no 2, né, eles viraram idêntico. O Hamilton, o Raikkonen e o Vettel, tá? 41 e 5, os três. Então, não é que a Ferrari também estava com uma supremacia. Talvez faltou aquele pelinho a mais para a Mercedes, como ela sempre teve o ano todo, né? E aí, o que nos leva dessa história
a juntar essa imagem aí, a teoria da conspiração. Christian Horner chateado porque de novo quebrou o carro que pode quebrar. O carro que eles não estão mais apostando, que é o carro do Ricardo, que inclusive chegou e falou, só quebra o meu, né? Bacana. Não está participando da Fórmula 1 mais. Né? Por outro lado, se fosse uma teoria de conspiração realmente, né, mais perigosa, por que a Renault faria isso com o piloto com quem eles já têm contrato para o ano que vem, né? Só para defender aí um pouco. Sim, porque tem sido problemas técnicos, inclusive no motor. Geral com o motor, né? Motor, turbina, etc e tal, que é um problema da Renault, que já tem ele sob contrato para o ano que vem. A Renault mostrou uma força boa também nessa prova, né? É uma evolução. Acho que ela ali está brigando bem agora, de igual para igual, com a Force India. E promete para o ano que vem ser a quarta força aí, ser a líder do Classe B. A gente está vendo essas imagens aí de Fórmula 1, lembrando que, inclusive, essa pista do México foi um palco muito bom para fazer a festa, né? O zerinho lá da comemoração do Hamilton. Como você falou, tem essa história do Hamilton foi um campeonato tão difícil e tal. Que coisa. Não cola, né? Eu achei chato isso. Eu achei que é uma choradeira desnecessária. O cara leva o campeonato aí, 3 provas antes do final, 2 provas do final. Poderia ter levado antes, até nos Estados Unidos, né? Não aconteceu. Não me pareceu nada difícil. O Bottas em nenhum momento ofereceu nenhuma resistência para ele. A única prova na qual o Bottas andou na frente, mas mesmo assim não era um disparate em relação ao Hamilton, foi na Rússia, onde já logo prontamente mandaram ele trocar de posição. Então eu não vi dificuldade aí, acho que realmente nenhuma. Não, a própria Ferrari também, uma vez ou outra ali, o Vettel realmente é um talento, a Ferrari era um carro bom, andaram bem, ganharam as suas corridas, mas ele errou muito mais do que errou o Hamilton, né? Então, assim, não era para o Hamilton ficar com medo. Foi simples, né? O que você achou desse título aí, do 5º título do... O campeonato difícil foi do Rosberg, né? Essa é a grande verdade. Se esse foi difícil do Rosberg, então... Exatamente. Entendeu? Eu acho que ele foi infeliz, né? Falando nisso, até porque, acho que é o que vocês falaram, o Paulo falou, a Ferrari estava bem, só que ficou muito mais fácil pelos erros do Raikkonen. Errou demais. Né? Quando não errar, ele errou e facilitou muito mais a vida do Hamilton. Que eu acho que se o Raikkonen tivesse batido... O Vettel. Se o Vettel não tivesse batido aquelas 3, 4 vezes, 5. 3, 4 vezes, poderia levar até a última etapa, eu acho. Sim, exato. Entendeu? Eu acho que o Vettel acabou batendo nas horas que ele não podia. O Vettel bateu quando não podia, facilitou demais a vida do... Não, falar que esse campeonato foi difícil é definitivamente uma forçação de barra terrível. Agora, difícil é andar na Fórmula 2A, né? Fórmula 2B. Sim. Que são a partir da 6ª, 7ª locação. Exato. Ali a briga é interessante, porque como você falou, a Renault precisa fazer muito para conseguir o carro andar perto da Force India, que trocou de dono no meio do campeonato. Que tem, por outro lado, uma pressão aí vindo a Williams quase caindo, né, para outra divisão, né, sendo rebaixada. Esse campeonato, esse é forte. Meio, esse é forte e muito mais interessante. Sim, né? A equipe Haas, por exemplo, que consegue fazer com os carros, a pressão que sofre o Grosjean para o resultado, a dificuldade que é para cada um deles, Ocon contra o Sérgio Pérez. Ali, eu acho que se a gente visse, e talvez isso seja até uma proposta para nós aqui no Supermotor, e é um bom tema para você em casa participar, usar a hashtag Supermotor lá no Twitter, porque talvez a cobertura bacana da gente fazer seja exatamente essa. A gente dividir, para nós, extraoficialmente, F1A, que é essa daí, da grana, do poder, das cartas marcadas. A gente sabe já quem são os pilotos que podem ganhar ou não. E a outra Fórmula 1, onde tem briga com o companheiro de equipe que leva dinheiro. Exatamente. O cara que comprou a equipe e tal. Ali o negócio é muito mais interessante, né? Que é uma Fórmula 1 realmente mais apimentada e que, infelizmente, não é trabalhada por seus promotores. A Fórmula 1 deveria ser inteiramente desse jeito, dessa maneira, né? Onde todo mundo briga com todo mundo. A Fórmula 1 é o auge do automobilismo mundial, não tem a menor dúvida. Lá estão os melhores pilotos, as melhores equipes e a maior quantidade de dinheiro. Mas ela não reflete na pista o tudo que ela é. A hora que você vai ver e assistir a prova na pista é uma coisa chata, é uma coisa sem graça, é uma coisa de carta marcada e tudo mais.
é uma pena, porque ali você tem os melhores pilotos, as melhores equipes, mas a coisa fica sem graça como um show na televisão. E aí a grande preocupação hoje da Liberty, vem preparando o regulamento para 2021, vem trabalhando os bastidores, permitindo uma mídia maior, mais aberta, o pessoal, os pilotos podem postar no seu YouTube, Facebook, etc. e tal, o próprio vídeo. Eles estão tentando deixá-la um pouco mais interessante para todo mundo, né? Não aquela coisa ali que é um display de poderio da Mercedes ou da Ferrari ou da Renault, das grandes marcas. Isso aí é um pouco cansativo e está mostrando, né? O declínio da audiência da Fórmula 1 tem sido bem forte nos últimos 3 anos, quase que pela metade. Você sabe que você falou dessa história de redes sociais, eu não sei se vocês viram, imagino que nossos assinantes tenham visto, que aí encheu, né? A quantidade de fotos que o Lewis Hamilton, ele mesmo publicou dele com high five, né? Ele publicou quantas milhões de fotos. No aeroporto, high five. No banheiro, high five. Com o almoço, que nem o pessoal faz muito no Instagram. Bota lá o almoço e o high five. O MotoGP já tem isso liberado há muito mais tempo. Os pilotos até já aprenderam a usar com um pouco mais de criatividade, né? As redes sociais, né, César? Eu acho que a liberdade é maior, né, na MotoGP ainda, para poder usar isso aí. Então, os pilotos sempre colocam. E tem uma gama grande de pilotos, né? A moto, quando a gente fala, que nem eu sigo pilotos de Moto 3, Moto 2, MotoGP, é claro que é um número maior, muito maior do que a Fórmula 1. Na Fórmula 1 nós temos aqui 20 pilotos ali. Porque os outros, das outras categorias, não dá nem tempo de gostar dos caras, que acaba a grana e o cara para a carreira, né? É verdade. E o lado triste de tudo isso, eu até ia falar, né? Dá uma tristeza a gente que tem um pouco mais de experiência, idade, né? Vamos falar isso. Ver a estado da Williams, né? A Williams se arrastando ali, coitada. Quer dizer, as grandes equipes dos anos 80 estão sumindo. Estão sumindo. Hoje nós temos a Mercedes, que é uma equipe agora, essa é uma equipe nova. E a própria Red Bull também, que é uma equipe nova. Quer dizer, as nossas equipes que a gente conheceu quando era garoto já foi acabando, e se você for né? pensar, Só a Ferrari que você tem aí. Se você for pensar, uma é a antiga Tyrrell, né? A Red Bull, né? Não, a Red Bull ela iniciou do zero com o Jack Stewart, que fez a equipe dele, que depois vendeu para Ford com o nome da Jaguar, e daí então virou Red Bull. Né? Mas, no caso da Mercedes, ela é uma linha que vem da Tyrrell. A Mercedes começou como Reynard, virou, que era BAR, virou BAT, que virou Honda. Eles não tinham comprado da Tyrrell? Não. Eles compraram o título da Tyrrell, o Entrant License, mas a sede já era onde era a antiga fábrica de carros de competição, Reynard, que fez os carros da Índia. Ou seja, tem uma linhagem, tem uma história nesse caminho aí, mas não é recente. A própria Renault hoje começou como Benetton, como Toleman, que virou Benetton, que virou Renault, que virou Lotus e que virou Renault novamente, né? Já tem um histórico. A própria Force India era jovem. A McLaren realmente foi sempre McLaren. Essa malhagem limpa. Outra que foi. Lá, coitada. Você falou em McLaren, né? Tem um cara que encheu os picuá para mudar o motor e não andou nada, mas ele veio. Sabe o que restou para ele, né, agora? Entrevistar o Lewis Hamilton. Dá uma olhada aí. Ou seja, permitiram que ele entrasse no show e fizesse alguma coisa diferente. É a mão da Liberty, né? Exatamente. Muito importante, né? Tem que ser mudado a Fórmula 1. Imagina, a diferença do budget de uma equipe da classe B, vamos falar lá, da Williams, que não está andando bem, para uma que está melhor, como o Haas e tudo mais, 25 milhões de dólares. Isso é o suficiente para você fazer a Penske ser campeã na Indy. Essa diferença das equipes pequenas, uma um pouquinho maior, um pouquinho melhor, você faz 2 carros correrem o campeonato inteiro da Fórmula Indy. No caso da Penske, 3 carros. Três carros de ponta, sempre brigando pelas vitórias. Então, acho que isso aí mostra bem o que é a Fórmula 1. É uma coisa que é inviável. Vamos fazer o seguinte, uma parada, porque é até interessante como tema para a gente falar no Twitter, usando a hashtag Supermotor, se há desperdício, né, dessa coisa, como o Paulo acabou de confirmar aí, falar um número interessante, né? Se com 25 milhões você consegue fazer uma temporada de Indy com 3 carros, brigando na frente, e é uma força como a Penske, por que a Fórmula 1 joga tanto dinheiro fora?
Vai saber, né? Bom, você pode mandar essa, outras dúvidas, que na sequência a gente fala, inclusive, sobre motos, motociclismo, MotoGP. Até já.